Oi, gente. Bem-vindos na hora do almoço. Tudo bem? Vocês estão ouvindo? Alguém pode me dizer se o áudio tá bom? Oi, oi, sejam bem-vindos. Se alguém puder me dar só um retorno do áudio, se dá para ouvir. Oi, Duda. Ótimo, obrigada, Livinha. Obrigada, Dani. Então, estou testando horários alternativos para a live. Geralmente ela acontecia à noite. Obrigada, Livinha. E aí a noite estava ficando complicado por causa da babies, né? Muitas coisas acontecem à noite. E aí estou testando horários alternativos. Então vamos ver se funciona, né? Esse horário do almoço. Que legal. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre comportamentos difíceis. E antes de qualquer coisa, eu preciso primeiro explicar, né, o que a gente chama de comportamento, para depois a gente pensar sobre os comportamentos desafiadores, os comportamentos difíceis das crianças, tá? Então, o que eu chamo de comportamento? O que é comportamento? Né? O comportamento é a atividade ou a forma como a gente se coloca em relação com o meio que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, né? Com o ambiente como um todo. Então, o comportamento ele é a resposta ou a modificação do entorno, né? Então, à medida que a gente se comporta, a gente entra em contato com o meio e transforma o meio, transforma o ambiente, transforma as pessoas com quem a gente convive, da mesma forma que a gente sente todos esses impactos, né? Não negativos necessariamente, mas a gente é modificado pelo comportamento de outras pessoas, a gente é modificado pelas respostas do ambiente e tudo mais. Então, todo comportamento ele tem função, certo? Todo comportamento. Então, eu tenho uma função de resposta, eu tenho uma função de comunicar algo, eu tenho uma função de me pôr em contato, de interagir, né? Todo comportamento ele diz de uma necessidade ou da tentativa de algo. Então, não existe o que a gente chama de comportamento disfuncional, na verdade, é um comportamento que ele não é adequado para aquela situação, certo? Então, assim, todo comportamento ele tem um intuito de alguma coisa. Quando eu falo que a criança tem um comportamento que não é funcional, é porque ela está se comportando de um jeito não esperado para aquele contexto, tá? E o que a gente chama de comportamentos difíceis são comportamentos de difícil manejo, que a gente não consegue organizar, o que a criança ela não consegue, a gente não consegue fazer uma leitura muito boa da intenção do comportamento da criança, né? O que ela está querendo com aquele comportamento. E aí isso é um comportamento difícil, óbvio, porque se a gente não consegue fazer uma leitura boa, obviamente a gente não vai dar o que a criança precisa, e aí vocês já viram a bola de neve se formando, né? Quanto menos a gente entende, mais difícil o comportamento dela vai ficando e mais difícil ela vai se comportando, porque a gente não consegue entender o que ela está dizendo com aquele comportamento. Então, a criança, ela aprende desde muito cedo, dentro da família que ela está, dentro do ambiente que ela se desenvolve, dentro da escola, ela aprende formas de responder ao ambiente, tá? Então, vamos pegar assim, tipo, o comportamento de chorar ou de gritar. Pronto, comportamento de gritar. Então, o comportamento de gritar da criança
que ela dá quando ela tá frustrada, ou quando ela tá com raiva, ou quando ela não quer que ninguém chegue perto dela, ou quando ela vai se defender de alguma coisa, enfim. Esse comportamento, ele foi estruturado da seguinte maneira. Em algum momento da vida dela, ela passou por uma situação e aí ela gritou. E aí, o que acontece imediatamente após esse comportamento de grito, ele faz com que esse comportamento tenha ou não sentido para a criança, tá? Então, vamos imaginar que ela tá na escola e aí uma criança vai pegar o brinquedo dela, ela grita, a criança se assusta e não pega o brinquedo. Opa, né? E aí isso acontece mais algumas vezes. Ou seja, a criança consegue entender de uma forma muito rudimentar. Assim, quanto menor a criança, mais rudimentar, que existe uma relação de causa e efeito. Se ela faz determinada coisa, a pessoa reage de outra forma, né? Então, ela vai dar um grito, a criança se assusta e aquele comportamento ela aprende. Só que aí ela faz esse comportamento em casa, ela faz esse comportamento na casa da avó, ela faz esse comportamento na pracinha, porque ela não consegue discriminar onde ela vai aplicar determinado comportamento, onde ela vai se comportar de um jeito A ou onde ela vai se comportar de um jeito B. Então, essa discriminação que faz com que a gente se comporte de formas diferentes nos ambientes que a gente está é um aprendizado social, né? Ao longo do tempo, a gente vai entendendo que no trabalho a gente se comporta de um jeito, no clube a gente se comporta de outro, no carnaval a gente se comporta de um jeito, na Páscoa a gente se comporta de outro. Então, a gente vai entendendo que, dependendo do contexto que a gente está, da época, do lugar, das pessoas que estão com a gente se comporta de um jeito A, de um jeito B. A criança, ela não consegue fazer essa discriminação. Ela não consegue entender que na casa da avó ela tem que se comportar de um jeito A, na escola de um jeito B, na casa da amiga da mamãe, que é cheia de bibelô em casa, de um jeito C, na casa da amiguinha dela, de um jeito D. Ela não consegue entender, ela vai se comportar de uma forma uníssona, né? Porque ela ainda não faz essa discriminação de uma forma muito eficiente, certo? Então, esse aprendizado, ele é um aprendizado que ele vai exigindo experiências. Então, assim, uma criança de 3 anos, ela não passou por experiências sociais suficientes para entender que ela precisa se comportar de formas diferentes, em ambientes diferentes. E aí ela vai dar como resposta as coisas que ela vai aprendendo, as coisas que vão funcionando para ela. Se você grita com o seu filho, muito provavelmente ele vai aprender a gritar também. Porque o comportamento ele é aprendido. A gente vai aprendendo formas de reagir às coisas, né? Ou então ele vai gritar com o coleguinha. E aí acontece de a intenção, que seria, por exemplo, de se defender, que no exemplo que eu dei na escola, da criança que chegou para pegar o brinquedo, e a criança, né, e chegou para pegar o brinquedo e ela gritou e o menino se afastou, na intenção, porque todo comportamento tem uma função, de se defender ou de defender o brinquedo, dentro de casa, quando a mãe manda escovar os dentes e pega pelo braço para escovar os dentes e ela dá um grito, é disfuncional. Entendem a diferença? Vocês conseguem entender? Tipo, naquele ambiente da escola funcionou, mas dentro de casa não funciona, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente vai construindo a maneira que as crianças vão respondendo às situações. E elas vão respondendo às situações baseadas nas coisas que elas vão imitando da gente e de outras pessoas, num primeiro momento. Depois, quando elas amadurecem um pouco mais, elas começam a fazer tentativas. Mas existe uma coisa muito importante. A criança que tenta se comporta de um jeito A, se comporta de um jeito B, e ela vai tentando entender como as pessoas respondem ou como ela faz para conseguir alguma coisa que ela quer. E eu não estou falando de conseguir um brinquedo, de conseguir ver TV, eu não estou falando isso. De conseguir que o comportamento dela seja entendido, porque pode ser um comportamento de
a intenção do comportamento seja chamar atenção para a mãe para receber carinho. Entendem? Então, assim, quando eu falo a criança conseguiu o que ela quer, é suprir a necessidade que ela tem naquele momento. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo bem besta da minha filha. Lulu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, e aí ela começou com o comportamento de jogar tudo no chão. Controle remoto, principalmente. Celular, controle remoto, tudo que ela conseguia pegar ela jogava no chão. E eu demorei algum tempo para entender que, na verdade, ela estava querendo chamar a atenção, né, a minha atenção para ela. E aí, ela jogando as coisas no chão, eu me voltava imediatamente para ela. A tentativa dela era de chamar a minha atenção, mas ela não estava conseguindo fazer isso de uma forma funcional, de uma forma assertiva, de uma forma correta. Ela estava jogando tudo no chão. Se eu tivesse parado no comportamento de jogar tudo no chão, eu ia brigar com ela, eu ia pôr de castigo, eu ia bater nela, eu ia fazer qualquer coisa para parar o comportamento de jogar as coisas no chão. Mas eu preciso entender o motivo daquele comportamento. E aí eu fui observar o que é que acontecia antes e o que acontecia depois dela jogar as coisas no chão. Então, o que acontecia antes? Eu ligava a TV e ficava na TV. Ou estava aqui no celular e ela pegava alguma coisa e bufo no chão. Aí eu voltava a minha atenção para ela. Ok, ela conseguiu o que ela queria, que era a minha atenção, né? Então eu olhava para ela e ela ria para mim, né? E aí a gente fica louco, porque assim, Cecília, o menino acabou de quebrar meu celular e ainda olha rindo para mim. Mas ele não riu porque ele quebrou o celular, ele riu porque você olhou para ele, né? Então ela olhava para mim e aí eu entendi que o que ela queria era que eu soltasse o que eu estava fazendo para poder olhar para ela. Então o que foi que eu fiz? Filha, bate na perna da mamãe e diz: mamãe, olha para mim. Que a mamãe olha. Mamãe, e fiz isso algumas vezes. Não foi da primeira vez que funcionou, não foi da segunda vez que funcionou. Mamãe, olha para mim. Ela jogava as coisas no chão, eu vinha com ela pertinho de mim, pegava a mãozinha dela, batia a mãozinha dela na minha perna e dizia: mamãe, olha para mim. E aí eu ia dar a atenção que ela estava precisando. E aí, com o passar do tempo, ela chegava para mim, batia na minha perna e dizia: mamãe, mim, mamãe, mim. E aí eu sabia que ela estava querendo atenção e eu desligava a TV, eu saía do celular, eu voltava a atenção para ela se eu estivesse conversando, para ver o que ela estava necessitando. E o comportamento de jogar as coisas no chão parou. Parou por quê? Porque ele não tinha mais função. Ele não tinha o porquê de existir se ela tinha aprendido uma outra forma de se comportar, uma outra forma de dar voz ao que ela estava precisando. Então, quando a gente tem uma criança com um comportamento difícil, a gente precisa entender a função daquele comportamento para a criança. Se ela está querendo atenção, se ela está querendo comunicar alguma coisa que ela não consegue verbalizar, ela não consegue colocar em palavras. Se ela está querendo que você entre em contato com ela, se ela está querendo carinho, se ela está querendo expressar algo e aí a expressão do que ela sente vem através de um comportamento ruim. Se ela quer que você dê mais espaço para ela, mais tempo para ela, que não, assim, tipo, sei lá, que você converse com ela, eu não sei, né? Mas vamos entender que não é para irritar você, não é para tirar você do sério, não é para lhe manipular, não é para conseguir o que ela quer de uma forma maquiavélica, tipo, eu vou fazer isso para minha mãe me dar aquilo. Não é dessa forma, tá? Mas se todas as vezes que a minha filha jogasse o controle remoto no chão, eu olhasse para ela, ela ia aprender de uma forma ruim a chamar a atenção, né? Então é preciso que a gente volte um pouco e entenda o que estava acontecendo com aquela criança antes de eu pedir o que eu pedi, antes de eu falar o que eu falei, antes dela entrar em contato com fulano de tal. O que estava acontecendo antes? Ela estava bem? Ela estava cansada? Ela estava com sono? Ela estava entretida? E eu tirei né, abruptamente o que ela estava fazendo? Então, como é que ela estava antes? O que foi que eu fiz, né? Qual é a expectativa que eu tinha do comportamento dela? E
por que eu fiquei frustrado, por que eu fiquei com raiva, por que ela reagiu mal. Então, uma coisa que a gente precisa entender muito claro é que o comportamento, ele fala de uma relação, tá? Pode ser a relação com você, com um amigo dela da escola, com um pai, com a professora, não importa. Mas a forma como a criança se comporta sempre tem uma função, ou seja, sempre tem uma intencionalidade, seja de comunicar algo, de expressar algo, de entrar em contato, de pedir, não sei, né? A gente precisa investigar qual é a intenção do comportamento dela, mas sempre tem uma função e sempre fala de uma relação. Então, não adianta tentar mudar o comportamento da criança como se o comportamento fosse uma coisa isolada, porque não é, né? O comportamento, ele fala de uma estrutura de relações. Então, às vezes, para mudar um detalhe do comportamento da criança, eu preciso entender onde é que eu me encaixo naquele comportamento, aonde é que eu dificulto, aonde é que eu facilito, aonde é que eu perpetuo aquele comportamento. Porque, às vezes, o que acontece? A criança aprende de um jeito ruim a pedir atenção ou qualquer coisa, e eu faço com que aquele comportamento continue, porque eu dou atenção para ela no momento errado, de forma disfuncional, ou eu não dou atenção, ou eu puno ela porque ela fez determinada coisa. Então, vamos imaginar o seguinte: se eu tivesse punido a minha filha toda vida que ela jogasse o controle remoto no chão, ela ia piorar o comportamento, porque ela ia continuar querendo atenção, eu não ia conseguir dar atenção para ela, porque eu não fiz essa leitura de que ela estava precisando de mim, né, do meu olhar para ela, e aí eu ia continuar brigando com ela, punindo o comportamento dela, e o comportamento dela ia piorando, 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 porque ela ia continuar querendo atenção, e criança cada vez mais carente, mais desejosa de atenção, ia começar a fazer mais coisas ruins, entre aspas, ao meu ver, para que eu olhasse para ela, né? Então, eu preciso ter uma leitura de que muitas vezes os comportamentos das crianças, eles se tornam disfuncionais porque nós adultos não fazemos uma leitura adequada das necessidades da criança naquele momento. E aí a gente responde a isso de uma forma ruim e o comportamento da criança vai piorando, tá? Então eu preciso olhar para essa necessidade da criança e entender que eu faço parte desse comportamento também, certo? E que a forma como eu lido com esse comportamento pode fazer a total diferença para a criança e para a nossa relação, né? Então, entender o comportamento da criança é entender o que é que ela está querendo dizer com aquele comportamento. Tem criança, por exemplo, que tem um comportamento de roer unha, de puxar cabelo. O que ela está querendo dizer com aquele comportamento? Qual é a necessidade que está sendo suprida com esse comportamento? Será o de chamar atenção? Será o de desaguar uma ansiedade que ela não consegue dar conta sozinha e as pessoas não estão percebendo, não estão dando valor a essa ansiedade? Será que é porque ela está chateada? Será que é porque ela está muito desatenta? Né? Então, assim, a gente precisa sempre entender que o comportamento é só a ponta do iceberg. Se eu tenho uma criança com comportamento difícil, ela estruturou esse comportamento baseado em uma necessidade. E se eu não descobrir qual é a necessidade, eu nunca vou conseguir modificar o comportamento. Eu nunca vou conseguir fazer com que essa estrutura mude, porque eu estou envolvida diretamente no comportamento da criança. Certo? Ficou mais ou menos claro? A gente pode conversar sobre isso em outros momentos. Deixa eu só ver aqui o que é que vocês estavam falando. O vídeo fica salvo por 24 horas. A Marcela estava falando, meu Deus, é mais difícil do que parece. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente tá muito ligado na história de educar, 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 educar o comportamento ruim, como se a palmada que a gente desse, o castigo que a gente desse fosse fazer aquele comportamento ruim desaparecer, né? Só que o comportamento que a gente chama de difícil ou que a gente chama de comportamento ruim, ele é uma resposta a alguma coisa. Então, eu preciso dar marcha ré e entender o contexto, entender onde é que eu me insiro nisso, entender o que a criança está querendo me dizer com isso para poder modificar o comportamento, oferecendo outras alternativas.
Eu modifico o comportamento de uma criança oferecendo outras possibilidades. Se a criança aprendeu a reagir gritando, eu vou oferecer outra possibilidade dela reagir. É assim que eu modifico o comportamento da criança. Não é punindo o comportamento ruim, é dando a alternativa para que ela se expresse de uma forma boa, de uma forma assertiva, de uma forma correta, certo? Aqui em casa eu tenho tendo dois com um comportamento que me deixa louca. Administrar dois às vezes é difícil, né? Porque aí tu imagina, é a tua relação com o teu filho, a relação dele com o irmão e a relação de você com eles dois, né? Então tem que entender o contexto de cada um desses grupinhos. Quando a criança aprende a chamar atenção de uma forma ruim, ela vai generalizar para outros ambientes, dependendo da idade da criança, vai. Se ela tiver, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Minha filha nunca falou palavrão. Daí ela tá com 8 anos. E a turma dela da escola desse ano fala um palavrão desgraçado. E ela tá começando a falar palavrão em casa. Então, assim, a criança, ela vai... ela não consegue entender que ela precisa fazer isso aqui, mas que isso não vem pra cá, entendeu? Ela leva as coisas, porque ela ainda não consegue discriminar. Então, não significa que ela vai generalizar o comportamento, mas ela vai se manifestar de um jeito único. Se ela aprendeu a falar palavrão em casa, ela vai falar palavrão fora de casa, né? Se ela aprendeu a gritar, ela vai gritar em casa, na escola, na casa da avó, né? Porque é um comportamento que ela tem de resposta. Ai, o vídeo fica salvo, meu filho às vezes não deixa conversar com as amigas. Então, assim, se ele for muito pequeno, ele quer participar ativamente. Então, conversar com as amigas exige, às vezes, que a criança espere um tempo muito maior do que ela está habituada. Então, direciona a atenção dele para outra coisa, sabe? Deixa ele num canto, desenhando, brincando, dá uma atenção de vez em quando, sabe? Tipo, tá tudo bem, filho? Né? Mamãe tá aqui e tal, vai lá, dá um chameguinho, né? Porque a criança, ela tem uma noção de tempo muito diferente. Às vezes a gente acha que 10 minutos de conversa é super pouco, mas para a criança é uma eternidade, porque ela não conta o tempo do mesmo jeito que a gente, né? Então, vai dando orientações, feedbacks, deixa a criança entretida para que ela possa organizar a sua ausência, certo? Porque você se voltar a atenção para outra pessoa também é uma ausência para ela, né? Então, tem criança que não lida bem com isso. No caso de autista, eu tenho dúvida se chama atenção às vezes. Então, depende muito da criança. Eu não, só por fato dele ser autista, eu não tenho como te dizer, né? Tem que investigar o que é que funciona, qual é o contexto. Você respondendo de uma outra forma ou dando outras possibilidades para ele, ele vai reagir, ele reage da mesma forma, né? Ele para o comportamento, então tem que ver tudo isso. Meus filhos se batem o dia todo. Eita, filhos que brigam é uma outra live. Vamos lá. Ai, meu Deus. Voltei. Gente, eu não vou conseguir responder tudo. Mas, assim, tem uma aqui de uma criança de 8 anos que está fazendo cocô na roupa, leva para o psicólogo para investigar. Não tem dicas, porque tem muita coisa para ver nessas situações. Uma bebê de 3 meses e a de 3 anos está muito birrenta, chora, grita, trata as pessoas mal. Ela provavelmente está sentindo a diferença da vida dela antes e depois da bebê. Isso não significa que ela não gosta da bebê. Mas imagina que no momento em que chega um bebê, a vida dessa criança mudou completamente do dia para a noite. Foi questão assim, tipo, hoje estava bem, amanhã tá de outro jeito, né? Hoje eu tenho tudo que eu conheço dessa forma e amanhã tudo que eu conhecia não existe mais. Então, a gente passa 9 meses se preparando para chegar um bebê e ainda é um caos. Imagina uma criança de 3 anos que tem uma necessidade de vocês ainda imensa, né? Como é para ela não ter tudo que ela tinha antes, reestruturar uma nova rotina leva tempo, né? Até que ela compreenda as coisas de uma outra forma. Então, esses comportamentos são comportamentos de insegurança.
né? Ela precisa ter o reservatório emocional dela sempre preenchido para ela não se comportar desse jeito. Tem um de 2 que está começando a bater e tomar as coisas de 1 ano. Vixe, dá para fazer um monte de coisa, mas eu precisava saber muito mais sobre o contexto da tua casa para poder responder, sabe? Senão fica superficial. Mas eles têm idade muito próximas e as disputas elas vão acontecer. Precisa redirecionar sempre que possível e tornar o comportamento funcional, entendeu? Então, se ele bateu, ele vai lá e cuida, né? Olha, bater machuca, né? O irmão fica triste, a gente vai cuidar do irmão agora. Então, vai direcionando de forma que eles entrem em contato através de jogos colaborativos, tipo, os 2 têm que fazer tal coisa, os 2 brincam de tal coisa, né? E que eles possam ter a sua atenção ou a atenção das pessoas que convivem com ele de uma forma individualizada, sabe? Porque geralmente a gente dá mais atenção pro menorzinho e o maiorzinho, apesar de ser bebezinho ainda, né? De ter só 2 anos, a gente deixa um pouquinho de lado e começa a exigir que ele se comporte de uma forma que ele não vai se comportar, porque ele só tem 2 anos, né? Então, tipo, eu tenho um de 1 ano, é menor, mas o de 2 ainda é muito bebê, né? Como lidar com o medo bobo das crianças? Meu filho tem 3 anos, não tinha medo de nada, agora tem medo de tudo. Não existe medo bobo. Medo é uma defesa do nosso organismo, do nosso cérebro para alguma coisa que está deixando a gente mal, para uma ameaça que a gente identifica no meio. Então, se ele começou a ter medo de tudo, talvez uma avaliação psicológica seja interessante, né? Para ver o que é que está acontecendo, para ver como foi que isso se construiu e de que forma pode se desconstruir. Mas nenhum medo é bobo. A gente não briga com medo de criança. A gente entende que a criança está com determinado medo e a gente maneja um ambiente para dar conta daquela sensação de angústia, porque ele não vai dar conta disso sozinho, tá? Ele é muito pequeno. Gente, então... Camila, meu filho de 3 anos não divide nada, não brinca junto, acha legal machucar. Assim, ele não acha legal machucar, tá? Ele não tem essa concepção de que machucar as pessoas é uma coisa legal. Provavelmente o que que acontece? Quando ele se machuca, ele se organiza emocionalmente e aí ele ainda tá na idade de achar que as outras pessoas também seguem a mesma vibe que ele. Então, se ele machuca outra pessoa também, entende? Se ele não sente tanta dor, o outro também não sente. Então, ele precisa de ajuda para discriminar o limite do outro e o dele mesmo, tá? Se você puder, por exemplo, procurar uma profissional que tenha integração sensorial para trabalhar a parte corporal dele, eu acho bacana. Então, eu não vou conseguir responder tudo. A nossa live vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela vai ficar salva por 24 horas e no final de semana eu subo ela pro YouTube, tá bom? Para vocês assistirem ela na íntegra, quem não conseguiu assistir. Então, agradeço muito o espaço. Olha só, nós tivemos uma média de 50 pessoas, então foi bom, hein? O horário do almoço. Depois vocês me dão um feedback como é que ficou esse horário, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Sugestões de lives para a próxima semana estou aberta. E beijo, gente. Foi um prazer estar com vocês de novo. Eu estava com saudade. Tchau, tchau. Ah, lembrei. Antes de vocês irem embora. Eu fiz um grupo no Telegram para mães, chama Educando Emoções. Esse grupo é gratuito e toda semana eu vou compartilhar uma atividade, um recurso, um texto, uma reflexão para ajudar vocês a lidarem com as emoções das crianças de 0 a 10 anos. Então, para entrar nesse grupo, é só ir lá no perfil, clicar na linhazinha azul e tem Educando Emoções. Aí vocês entram, tá bom? Beijo, espero vocês lá no grupo. Tchau, tchau.